Era 25 de janeiro de 2019. O sol brilhava em Brumadinho, Minas Gerais, como em qualquer outro dia de verão. Trabalhadores seguiam sua rotina na mineradora Vale. Famílias se reuniam em pousadas próximas, e a vida corria em ritmo normal. Mas em questão de minutos tudo mudaria. Às 12h28, a barragem da mina Córrego do Feijão se rompeu. Uma onda gigantesca de lama tóxica desceu com fúria devastadora, engolindo casas, arrastando carros, destruindo pontes e soterrando centenas de pessoas. O cenário idílico se transformou em um pesadelo. O que antes era verde, em instantes virou marrom de dor. O impacto foi tão brutal que em poucas horas as imagens correram o mundo. Trabalhadores e moradores foram surpreendidos sem chance de fuga. A lama levava tudo: vidas, memórias, histórias. O silêncio foi substituído por gritos de desespero e pelo choro de quem buscava familiares desaparecidos. Enquanto a tragédia se desenrolava, bombeiros, militares e voluntários se lançaram em meio ao caos. Sem medir riscos, caminhavam pela lama espessa. Cavavam com as próprias mãos, carregavam corpos e animais, tentando salvar quem ainda respirava. Eram rostos cobertos de lama, olhos marejados, mas corações firmes diante do impossível. Logo, o Brasil inteiro se uniu. Doações chegavam de todos os cantos. Psicólogos ofereciam apoio. Vizinhos acolhiam famílias desalojadas. Brumadinho tornou-se sinônimo de dor, mas também de solidariedade. Cada gesto de ajuda era um raio de luz na escuridão daquela tragédia. O desastre deixou marcas profundas. Mais de 270 mortos, centenas de famílias destroçadas e uma cidade para sempre transformada. Mas deixou também exemplos de coragem e humanidade que precisam ser lembrados. Pessoas que, em meio à lama e à morte, escolheram ser vidas que salvam vidas. Esta é a história do dia em que a terra chorou em Brumadinho e dos heróis anônimos que, mesmo diante da lama, mostraram que a solidariedade é mais forte que a destruição. O dia 25 de janeiro de 2019 parecia comum em Brumadinho, Minas Gerais. O calor típico do verão aquecia as montanhas mineiras, e na mina Córrego do Feijão, dezenas de trabalhadores cumpriam suas rotinas. Muitos almoçavam no refeitório da mineradora Vale. Outros estavam em caminhões e escavadeiras, dando sequência às operações diárias. Famílias próximas aproveitavam o dia nas pousadas e casas da região. Nada indicava que, em instantes, o chão sob seus pés desabaria em catástrofe. Às 12h28, um estrondo partiu o silêncio. A barragem Mirinil, que acumulava rejeitos de minério de ferro, não resistiu à pressão e se rompeu de forma abrupta. Em segundos, uma onda colossal de lama tóxica, densa e pesada, começou a descer com velocidade devastadora. A muralha de rejeitos tinha a força de centenas de campos de futebol cobertos por toneladas de lama. Nada em seu caminho resistia. O refeitório da empresa, localizado logo abaixo da barragem, foi engolido em instantes. Trabalhadores sequer tiveram tempo de se levantar da mesa. Caminhões gigantes, estruturas de ferro e prédios inteiros foram arrastados como brinquedos frágeis. A paisagem verde transformou-se em um rio marrom de destruição. Quem estava mais distante relatou o som ensurdecedor da avalanche de lama, seguido pelo cheiro metálico do rejeito e por uma nuvem de poeira que encobria tudo. O chão tremia. Árvores eram arrancadas pelas raízes, animais corriam desesperados. Em poucos minutos, a lama percorreu quilômetros, atingindo casas, pousadas e plantações. O cenário idílico das montanhas se tornava um mar de dor. No epicentro, o desespero tomou conta. Muitos tentaram correr, mas a lama avançava mais rápido que passos humanos. Alguns buscaram refúgio em árvores ou subiram em telhados. Outros foram arrastados sem chance de defesa. O impacto não era apenas físico, era psicológico, paralisante. Em segundos, pessoas viram vizinhos, colegas de trabalho e familiares desaparecerem diante de seus olhos. A notícia se espalhou rapidamente. Moradores ligavam em desespero para familiares, gritos ecoavam em redes sociais e rádios locais pediam ajuda. Em pouco tempo, as primeiras equipes de bombeiros começaram a chegar. O que encontraram parecia cenário de guerra. Lama por todos os lados, gritos de socorro abafados pela densidade do rejeito, destroços de máquinas e casas submersas. Os bombeiros tiveram que improvisar. Cavalos, cães farejadores e drones foram usados para localizar vítimas.
Homens e mulheres entravam até a cintura na lama, arriscando a própria vida em busca de sobreviventes. A cada passo, o perigo de ser sugado aumentava. O medo de novos rompimentos rondava o ar, mas ninguém pensava em recuar. A missão era clara: salvar quem pudesse ser salvo. Enquanto isso, famílias desesperadas se reuniam em ginásios e escolas, aguardando notícias de parentes desaparecidos. Fotos começaram a circular em cartazes improvisados. Trabalhadores, jovens, idosos, todos à espera de reencontro. O clima era de luto antecipado e esperança desesperada. A tragédia rapidamente ultrapassou as fronteiras de Minas Gerais. Canais de televisão transmitiam ao vivo imagens da lama engolindo vales inteiros. O Brasil parou. A comoção foi imediata. Voluntários começaram a se deslocar para Brumadinho, enviando mantimentos, roupas e até cães treinados. Psicólogos ofereciam apoio gratuito. Médicos se apresentavam como voluntários. O país inteiro parecia respirar a dor daquela cidade. Mas para quem estava dentro da lama, o tempo era cruel. Cada minuto sem resgate diminuía as chances de sobrevivência. Bombeiros carregavam corpos em macas improvisadas, sempre com reverência e lágrimas nos olhos. Alguns se ajoelhavam diante das vítimas, rezando antes de entregá-las às famílias. Em meio ao caos havia humanidade. O rompimento da barragem deixou claro algo assustador. A catástrofe não era apenas natural, era fruto de falhas humanas. Questionamentos surgiram imediatamente. Como uma estrutura daquele porte pôde falhar sem sinais prévios? Por que havia trabalhadores e um refeitório em área de risco? As respostas viriam depois, mas naquele momento só importava a vida. À medida que a lama avançava, também avançava a solidariedade. Moradores próximos abriram suas casas para acolher sobreviventes. Pescadores emprestaram barcos para buscas em áreas alagadas. Pessoas comuns transformaram-se em heróis anônimos. A tragédia, embora devastadora, despertava o melhor da compaixão humana. Em poucas horas, o número de mortos confirmados crescia e centenas ainda eram dados como desaparecidos. A cada corpo encontrado, lágrimas eram derramadas, mas também orações eram feitas. A cena era repetida dezenas de vezes. Silêncio respeitoso, mãos dadas, esperança de que aquele fosse o último. Mas o número só aumentava. O primeiro capítulo da tragédia de Brumadinho terminava com a dor estampada nos rostos e a incerteza no ar. O país inteiro sabia. Nada seria como antes. As primeiras horas após o rompimento da barragem foram marcadas pelo choque e pelo caos. Mas logo, o instinto humano de proteger e salvar se sobrepôs ao medo. Homens e mulheres, profissionais e voluntários entraram na lama espessa sem pensar duas vezes. Eram bombeiros, militares, médicos, vizinhos e desconhecidos que se tornaram, de repente, heróis anônimos. O cenário era apocalíptico. A lama cobria vales inteiros, alcançando até 10 metros de altura em alguns pontos. Máquinas pesadas desapareciam como brinquedos de areia, árvores milenares haviam sido arrancadas e animais lutavam inutilmente contra o barro. No meio dessa devastação surgiam vozes, gritos de socorro, apelos abafados que guiavam as equipes de busca. Cada resgate era uma corrida contra o tempo. Bombeiros trabalhavam até a exaustão. Alguns relatavam que, a cada corpo encontrado, se ajoelhavam em silêncio antes de retirá-lo, como forma de homenagear a vida que se foi. Outros se emocionavam ao salvar animais. Cavalos, cães e até pássaros eram retirados e levados para abrigos improvisados. O peso não era apenas físico, mas emocional. Muitos choravam escondidos atrás das máscaras, mas continuavam. No meio da tragédia, histórias de humanidade floresciam. Um bombeiro foi fotografado carregando uma mulher sobrevivente nos braços. Sua farda coberta de lama, seu olhar fixo na missão. Outro relatou ter caminhado horas dentro da lama para levar água a um grupo isolado. Voluntários formaram correntes humanas para alcançar pontos inacessíveis. A solidariedade transformava o cenário de destruição em palco de esperança. As famílias, em desespero, aguardavam em ginásios transformados em centros de apoio. Psicólogos e religiosos ofereciam consolo. Havia abraços silenciosos entre pessoas que sequer se conheciam. Quando um corpo era identificado,
A dor se espalhava, mas também havia alívio em ao menos ter uma resposta. Muitos dos bombeiros se tornaram o ombro de apoio dessas famílias, carregando não apenas a lama, mas também o peso da saudade alheia. O campamento Esperança de Brumadinho não era feito de tendas como no Chile, mas de corações unidos. Doações chegavam de todas as partes do Brasil: roupas, alimentos, água potável, medicamentos. Médicos e enfermeiros se ofereciam voluntariamente. Igrejas abriram as portas, e vizinhos recebiam em suas casas quem havia perdido tudo. A cidade se transformou em uma corrente de solidariedade que resistia ao desespero. Eram dias sem descanso. Bombeiros revezavam turnos longos, muitas vezes de mais de 12 horas, enfrentando chuva, risco de novos deslizamentos e o contato direto com lama contaminada. Muitos adoeceram, mas voltaram ao trabalho assim que podiam. Para eles, cada vida resgatada, cada corpo entregue às famílias, justificava o sacrifício. Histórias individuais marcaram para sempre a memória coletiva. Uma cadela farejadora chamada Brida ficou conhecida por localizar diversas vítimas, ganhando o carinho da população. Um bombeiro em entrevista disse: "Nós não salvamos apenas pessoas, salvamos a dignidade da vida." Essas frases se espalharam pelas redes sociais e deram força àqueles que acompanhavam de longe. A solidariedade ultrapassou fronteiras. Equipes de Israel vieram ajudar com tecnologia de ponta em busca de sobreviventes. Países vizinhos enviaram mensagens de apoio. A tragédia de Brumadinho não era mais apenas do Brasil, mas uma ferida compartilhada pela humanidade. Mas havia também o peso do luto coletivo. A cada dia, novas vítimas eram encontradas, aumentando a dor de um povo que já estava de joelhos. O número de mortos ultrapassou 200 e dezenas continuavam desaparecidos. Ainda assim, a busca não cessava. Os bombeiros prometiam: "Enquanto houver uma possibilidade, nós estaremos aqui." E eles cumpriram. Os heróis da lama não eram apenas os que usavam uniformes. Eram também os moradores que cederam suas casas, os voluntários que cozinhavam para equipes de resgate, os jovens que organizavam campanhas de doação. Era o povo de Brumadinho, e também o Brasil inteiro, mostrando que a solidariedade é a maior força em meio à tragédia. Ao final das primeiras semanas, estava claro que Brumadinho jamais seria a mesma. O desastre deixara marcas profundas, físicas e emocionais, mas também revelara o que há de mais belo no ser humano: a capacidade de estender a mão, mesmo quando tudo ao redor convida à desistência. A lama levou vidas, histórias e memórias, mas não conseguiu enterrar a coragem e a compaixão de um povo. E é essa chama que continua a iluminar Brumadinho, mesmo nas noites mais escuras. Com o passar das semanas, a lama de Brumadinho já não era mais manchete constante, mas para quem perdeu tudo, a tragédia permanecia viva a cada amanhecer. Famílias choravam diante de fotos manchadas, de lembranças soterradas, de cadeiras vazias à mesa do almoço. O número oficial de vítimas ultrapassou 270 mortos, e dezenas de corpos ainda permaneciam desaparecidos. A ferida aberta não cicatrizava. O desastre não foi apenas natural, foi também humano, e por isso a sociedade exigia respostas. Como uma barragem de rejeitos, localizada em área de risco, pôde ruir sem alertas eficientes? Como centenas de trabalhadores estavam em áreas vulneráveis como o refeitório e os alojamentos, sem rotas de fuga? Documentos e laudos técnicos apontaram falhas de fiscalização, negligência e omissão. A dor deu lugar à indignação. Justiça se tornava palavra tão necessária quanto solidariedade. Processos foram abertos, investigações se multiplicaram e executivos da mineradora Vale se tornaram réus. Indenizações começaram a ser discutidas, mas nenhuma quantia financeira seria capaz de substituir vidas. Para as famílias, cada audiência era também um ato de memória. Não deixar que seus entes queridos fossem apenas estatísticas. Eles eram pais, mães, filhos, avós, histórias interrompidas que precisavam ser honradas. No meio da busca por justiça, surgiu outro legado: a transformação da consciência coletiva.
O rompimento de Brumadinho, somado à tragédia anterior de Mariana, despertou o país para a fragilidade das barragens de rejeitos e para a necessidade de rever modelos de exploração mineral. Leis começaram a ser discutidas, projetos de fiscalização foram reforçados e movimentos sociais exigiram mudanças estruturais. O grito de Brumadinho ecoava não apenas por reparação, mas por prevenção. Mas talvez o legado mais profundo tenha sido humano e espiritual. A tragédia revelou o valor da empatia em sua forma mais pura. Bombeiros que se ajoelhavam diante de vítimas antes de resgatá-las. Moradores que acolhiam desconhecidos em suas casas. Crianças que desenhavam mensagens de força para famílias enlutadas. Cada gesto se tornava um lembrete de que a vida só encontra sentido quando é compartilhada. Em vigílias organizadas na cidade, velas eram acesas em memória das vítimas. Cantos e orações se misturavam ao silêncio pesado. Muitos encontraram na fé o alicerce para não desmoronar. Igrejas, centros espíritas e terreiros abriram portas para acolher a dor coletiva. O espiritual se tornou refúgio diante da perda. Em meio à lama, flores eram deixadas, transformando um campo de morte em altar de memória. Brumadinho mostrou ao mundo que a dor pode unir. O que poderia ser apenas tragédia tornou-se símbolo de solidariedade. Pessoas que jamais haviam ouvido falar na pequena cidade mineira se sentiram parte daquela história. O sofrimento de um lugar ecoou no coração de muitos, provando que somos capazes de sentir como se fosse conosco. Essa empatia global é um dos frutos invisíveis, mas duradouros, do desastre. Os bombeiros, exaustos após semanas de buscas, disseram frases que ficaram marcadas. Enquanto houver uma possibilidade, continuaremos. E assim fizeram, encontrando vítimas mesmo meses depois. O compromisso não era apenas técnico, era humano, era espiritual. Eles sabiam que entregar um corpo a uma família era oferecer dignidade, era devolver a chance de um último adeus. O legado espiritual de Brumadinho também fala sobre a fragilidade da vida. Em minutos, uma rotina comum foi transformada em dor coletiva. Lembra-nos de que não temos domínio sobre tudo, mas temos escolha sobre como reagimos. Uns reagiram com negligência, outros com heroísmo. E é na escolha que se define o verdadeiro valor da vida. Hoje, anos depois, cruzes brancas marcam o local do desastre. Cada uma representa uma vida, mas juntas representam a resistência de uma comunidade que se recusa a esquecer. Escolas, livros e documentários carregam a memória. A cidade transformou sua dor em luta, e sua luta em esperança de que outras Brumadinhos nunca mais aconteçam. O desastre ensinou que a lama pode soterrar corpos, mas não apaga histórias. O amor das famílias, a coragem dos bombeiros, a solidariedade dos voluntários permanecem vivos como sementes. Brumadinho não é apenas lembrança de destruição, mas também de compaixão. O mundo viu a face sombria da negligência, mas também viu a face luminosa da humanidade. E talvez esta seja a maior lição espiritual. Diante do inevitável, diante da dor que não escolhemos, ainda podemos escolher ser luz. Brumadinho mostrou que mesmo quando tudo desmorona, é possível erguer-se com amor, justiça e esperança. A tragédia de Brumadinho não pode ser reduzida a números. Mais de 270 vidas se perderam. Famílias inteiras foram destruídas e uma cidade pequena ficou marcada para sempre pela dor. Mas entre a lama e o silêncio que ela deixou, surgiram sinais poderosos de humanidade. O desastre tão brutal revelou que a vida humana é frágil, mas também que o amor e a solidariedade têm uma força capaz de atravessar a escuridão mais densa. O rompimento da barragem mostrou, de forma cruel, a vulnerabilidade de nossas construções e a falha das instituições que deveriam proteger. Foi uma tragédia anunciada, repetida depois de Mariana, e que trouxe uma ferida aberta ao país. No entanto, se por um lado vimos a face dura da negligência, por outro vimos a face luminosa da humanidade. Bombeiros ajoelhados diante de vítimas, voluntários que caminhavam até a exaustão, famílias que se apoiavam em estranhos. Brumadinho foi dor, mas foi também compaixão.
A lama arrastou casas, árvores e sonhos, mas não conseguiu arrastar a coragem. Cada bombeiro que mergulhou no barro tóxico, cada cão farejador que latia para indicar uma vida, cada voluntário que ofereceu um prato de comida ou um abraço, transformou-se em testemunha de que a esperança não pode ser soterrada. São esses gestos que ecoam como faróis, lembrando que a vida floresce até nos terrenos mais áridos. O sofrimento coletivo despertou um Brasil inteiro. Em escolas, crianças escreveram cartas para famílias enlutadas. Igrejas lotaram de orações. Pessoas que nunca tinham ouvido falar de Brumadinho choraram como se fossem parte daquela cidade. Isso revela uma verdade profunda. Quando a dor de um se torna a dor de todos, a humanidade dá um passo adiante. Brumadinho nos mostrou que ainda somos capazes de sentir, de partilhar, de transformar empatia em ação. Espiritualmente, a tragédia nos convida a refletir sobre a fragilidade da existência. Quantos trabalhadores estavam no refeitório minutos antes da lama chegar? Quantas famílias planejavam um fim de semana comum? A vida pode mudar em segundos, mas a lição é clara. Não controlamos o tempo que temos, mas podemos escolher a forma como vivemos e como tratamos os outros enquanto o temos. Brumadinho nos lembra que cada gesto de cuidado importa, porque o amanhã é sempre incerto. Outro ensinamento profundo é a importância da memória. Quando uma comunidade decide não esquecer, ela honra seus mortos e protege o futuro. As cruzes brancas erguidas no local não são apenas lembranças da perda. São lembretes de que vidas não são descartáveis e de que a justiça precisa prevalecer. A memória coletiva de Brumadinho não pode ser apagada pela poeira do tempo, porque ela é também um chamado à responsabilidade. O desastre revelou ainda que a fé pode ser sustento em meio ao caos. Relatos de sobreviventes e de familiares mostram que orações coletivas deram forças para seguir. A espiritualidade, em suas diversas formas, ofereceu consolo e sentido, quando nada parecia fazer sentido. Diante da lama, as pessoas escolheram acreditar que a morte não é fim, mas passagem. Que os que partiram permanecem vivos na memória, no amor e na luta por justiça. O legado de Brumadinho é múltiplo, é técnico, exigindo fiscalização e mudanças na mineração. É político, lembrando que vidas não podem ser moeda de lucro, mas é também humano, lembrando que nossa essência está em cuidar uns dos outros. O verdadeiro milagre não foi evitar a tragédia, mas o modo como tantas pessoas reagiram diante dela. Quando tudo convidava à desistência, escolheram lutar. Quando tudo parecia escuro, escolheram ser luz. Brumadinho continua sendo uma ferida aberta, mas também é uma semente de transformação. Cada lágrima derramada naquele janeiro de 2019 é também um apelo para que nunca mais se repita. Cada nome lembrado é um chamado à justiça. E cada gesto de solidariedade que nasceu daquela lama é prova de que a humanidade, mesmo ferida, ainda pode florescer. No fim, a lição espiritual é clara. Nada pode devolver o que foi perdido, mas podemos escolher o que fazer com a memória da dor. Podemos transformá-la em indiferença ou em compromisso com a vida. Brumadinho nos convida a não fechar os olhos, a não silenciar diante da injustiça e a acreditar que, mesmo soterrados pelo peso das tragédias, podemos sempre encontrar um caminho de esperança. Porque, no fundo, a lama não conseguiu apagar o brilho da compaixão. E é esse brilho que deve guiar nossos passos daqui em diante.